Por que Nova York está esvaziando? Uma casa com quintal e espaço para montar um escritório já era sonho de Giovanna Almeida antes do mundo ouvir falar de um tal de coronavírus pela primeira vez. Giovanna Almeida trocou o apartamento de Brooklyn por uma casa em Nova Jersey. Giovanna trocou Belo Horizonte por Nova York em 2015 e morava no Brooklyn quando foi preciso se isolar em uma casa durante o pico da pandemia. Na época em que ainda frequentava o escritório, ela gastava 1 hora no trajeto entre a casa e o trabalho. A chance de fazer reuniões e relatórios de casa mesmo mudou completamente a vida dessa brasileira, que antecipou em pelo menos 2 anos o projeto de gastar menos e morar com mais espaço. Hoje, ela e o marido moram em Nova Jersey, estado vizinho a Nova York, onde o bebê de 11 meses logo vai poder correr à vontade no gramado dos fundos da casa e que eles compraram recentemente. Giovanna com um filho de 11 meses no colo. Giovanna é um exemplo típico de uma tendência que transformou Nova York em um dos estados que mais perdeu moradores dos últimos 2 anos. A ilha de Manhattan é o condado do país que viu o maior número de seus moradores buscando casas e apartamentos em outras cidades ou estados, 200 mil ao todo desde março de 2020. Outros 2 condados de Nova York, Kent e Brooklyn, também registraram a partida de muitos moradores. Foram 51 mil no Queens e outros 88 mil no Brooklyn, onde Giovanna morava. Em um dos quarteirões mais caros de Nova York, são muitas lojas fechadas e os prédios inteiros vazios. O professor da Escola de Negócios da Universidade de Columbia, Steve Van Nieuwenburg, pesquisa mercado imobiliário e finanças, está preocupado com o futuro da cidade que escolheu para morar em 2003. Ele torce por Nova York, mas as autoridades precisam tomar providências urgentes para evitar que a cidade entre em um ciclo vicioso com menos arrecadação, população cada vez menor, empresas se mudando e os serviços cada vez mais precários. Foi o que aconteceu nos anos 70, lembra? Segundo o levantamento da organização Partnerships, foi New York City, o trabalho remoto, ao menos durante parte da semana, veio para ficar. Em outubro de 2021, 54% dos funcionários de escritório da cidade estavam trabalhando de casa. Apenas 8% ia todos os dias ao trabalho em escritório e outras instalações. Prefeitura de Nova York quer converter prédios comerciais em residências. Em abril de 2022, eram 28% trabalhando remotamente, mas o modelo hídrico se popularizou e a quantidade dos que trabalharam do escritório todos os dias se manteve apenas 8%. No último levantamento da semana passada, de setembro passado, 16% trabalhavam de casa o tempo todo e apenas 9% iam todos os dias para o trabalho. Por isso, muitos escritórios estão vazios. Agora, no fim do ano, 15 de dezembro, a Prefeitura e o governo do estado de Nova York anunciaram o fim dos trabalhos de uma comissão que passou 6 meses estudando justamente esses problemas, invasão dos negócios dos moradores. Por que Nova York está esvaziando? Basta dar uma caminhada pela Rua 57 entre a 5ª e a 6ª Avenida para entender o que está acontecendo. Essa área, que tinha um dos metros quadrados comerciais mais caros da cidade, tem agora várias lojas fechadas e prédios de escritórios completamente vazios, com anúncio de aluga-se. Uma das propostas da comissão é converter esses escritórios em residência. O professor Nieuwenburg acredita que a ideia é boa e barata, basta mudar a lei de zoneamento.
Você pode manter a loja do primeiro andar e converter todos os escritórios nos outros andares porque vai gerar demanda para o comércio, diz ele. Aquele vai e vem de gente que acaba parando na lanchonete, sentando para almoço ou decide comprar algo na loja no caminho de casa, garante a sobrevivência de pequenos e médios negócios. Juarez Bushi ainda não abandonou Nova York, mas ainda pensando seriamente em se mudar com a mulher para uma cidade mais afastada. Ele foi obrigado a trabalhar de casa no começo da pandemia e nunca mais voltou para o escritório. Aliás, se puder ficar sem, ele até prefere. Juarez Bushi improvisou apartamento para trabalhar em casa e nem pensa em voltar ao escritório. Com autonomia para administrar o próprio tempo, ele agora corre de manhã e ainda assim às 8 já está trabalhando. Dificilmente passa na área que frequentava antes, no endereço do antigo escritório. Hoje ele fica mais perto de Brooklyn, onde mora. Como muita gente fez o mesmo, a arrecadação do metrô despencou, lojas, bares e restaurantes também estão sentindo o baque. Mas na opinião do professor Neil Burg, o futuro de Nova York é o caminho inverso, atrair de volta quem se foi e garantir que a população da cidade seja diversa em matéria de renda e de interesse. Nenhuma cidade pode viver apenas dos profissionais de finanças, tecnologia e de advogados, afirma. Para voltar a ser uma cidade vibrante, vai ser preciso manter por aqui também os artistas, os funcionários de hotéis e restaurantes, a turma que trabalha na indústria do entretenimento. Antes da pandemia, 60 milhões de turistas visitavam Nova York todo ano. Lembra o professor alertando que sem a Broadway, sem os teatros e restaurantes, eles não virão. E as contas da prefeitura também precisam de socorro. Ele diz que a partir de 2024, Nova York terá um déficit de 10 bilhões de dólares todo ano para um orçamento de 100 bilhões de dólares, ou seja, 10% do orçamento. É um buraco e tanto que a cidade vai precisar fechar, aumentando a arrecadação ou cortando os gastos, ou seja, mais impostos e menos serviços. O risco é ver Nova York repetir o que já enfrentou os anos 70 e o que Detroit ainda não conseguiu superar. Por isso, Sting Van Nieuwburg aconselha, quanto mais rápido a cidade voltar à mudança do zoneamento e converter prédios comerciais em edifícios residenciais, mais depressa a arrecadação de impostos vai voltar a crescer, garantindo a manutenção de serviços de transporte, educação e segurança.